Olá, boa noite, gente. A nossa live de hoje vamos falar sobre assuntos que dizem respeito à nossa, vamos dizer assim, sabedoria de vida, né? Que a gente tem que entender que estamos aqui na Terra, nesse planeta, para que a gente consiga cada vez mais se aprimorar. E se os anos passam e às vezes a gente fica pensativa, né? Nossa, como o tempo já passou, estou envelhecendo, o tempo está muito duro. A gente também tem que pensar que a gente passou por todas as intempéries da vida e estamos aqui sobrevivendo, lutando, guerreiras, guerreiros, né? Eu sei que o tempo às vezes para as mulheres é mais difícil que para os homens, né? A mulher quando envelhece, às vezes ela se sente invisível, mas o homem ganha o charme dos cabelos brancos. Agora as mulheres também estão ganhando o charme dos seus próprios cabelos brancos, porque a gente tem visto muitas mulheres colocando os seus cabelos brancos, né? Assumindo essa cabeleira grisalha ou branca. Não é uma coisa muito fácil, mas a gente sabe que a gente tem que entender que esses cabelos brancos representam a nossa sabedoria de vida. Eu me lembro que uma vez me contaram uma cena da Silvia Mangano, se eu não me engano, uma atriz italiana muito importante na época, assim, um ícone na Itália. E estava um fotógrafo fazendo umas fotos com ela e não acertava a foto. Ficava fazendo a foto, olhando, tirando e botando. Aí pedia para passar um pó aqui, botava uma luz ali. Aí ela queria saber o que estava acontecendo, né? Aí ele falou assim, não, porque tem umas rugas que estão aparecendo. E ela disse assim, não apague as minhas rugas, eu lutei muito para consegui-las, né? Na verdade é isso que a gente tem que entender. A nossa vida não é feita só de coisas tranquilas e boas, a alegria é importante, a felicidade é uma conquista, mas a gente tem que entender que os momentos são difíceis também, e a gente quando passa por eles, a gente entende depois que tudo passa. E é nesse momento que tudo passa, que nós estamos vivendo ainda nesse meio dessa pandemia, que eu vou trazer para vocês a nossa live de hoje com a Márcia Ladeira. Vocês se lembram que eu não consegui fazer essa live com a Márcia, a gente teve um problema de desencontro de internet, mas eu acho que hoje vai dar. A Márcia tem um projeto maravilhoso chamado 60 Mais. Aliás, 60 Mais é o que a gente pensa, né? Todo mundo pode recomeçar a vida, em qualquer época da vida, né? Em todos os sentidos, tanto o sentido de empreendedorismo como o sentido emocional. A vida é isso mesmo, é um eterno recomeço. E a Márcia tem esse projeto, Vida 60 Mais, ela é sócia fundadora da Ativem e também é diretora da Longevitude 2.0 de São Paulo. Então eu vou encontrar ela agora, que ela já deve estar aí. Estou procurando a Márcia. Márcia. Quer dizer que a minha mãe de 90 anos está me assistindo, gente. Oi, Márcia! Agora deu! Mas olha, você tá aparecendo só da testa para cima, não tá aparecendo. Para te enquadrar melhor, você vai ver você falando. Agora tá bom? Melhor, mas ainda tá um pouquinho longe você, hein? Tudo bem. Então deixa eu arrumar aqui. Ah, agora tá melhor. Tá bom? Deixa eu pôr um livrinho aqui embaixo, que aí melhor. Não é? A gente tem que fazer isso, é tudo artesanal. Totalmente, totalmente. É tudo artesanal, né, Márcia? Totalmente. Eu estava falando que, felizmente, a gente hoje conseguiu se encontrar, né, digitalmente aqui, ao vivo e a cores, mas que coisa que foi difícil naquela vez. Mas falando sobre essa vida de fênix que nós temos que procurar, né, sempre nos reinventando, eu falei que você tem esse projeto lindo 60 Mais, que, aliás, tem uma campanha publicitária lindíssima, né? E eu queria que você começasse falando por que foi tão importante e é tão importante a gente falar sobre esse recomeço aos 60 e depois a gente aborda o idadismo também, tá bom? Maravilha. É um prazer estar aqui com você hoje. Semana passada foi desesperador. É? Foi. Mas hoje conseguimos. Vencemos os percalços da tecnologia. Isso. Mas a minha entrada nesse projeto começou já há bastante tempo. Como você disse, eu sou sócia fundadora aqui da Ativem, que é uma consultoria
voltada para o mercado da longevidade, né? A gente acelera startups senior techs que busquem aí através da tecnologia melhorar a vida das pessoas mais velhas e também projetos de negócios para empresas que queiram conversar adequadamente com esse público. E, paralelamente, também estou fazendo parte dessa organização chamada Aging 2.0, que é uma organização internacional que está presente hoje aí em 30 países e que também estuda as tendências e fomenta startups que levem soluções para enfrentar de uma forma melhor aí os desafios que a gente está enfrentando e vai enfrentar cada vez vivendo mais. Então, é bastante importante aqui para mim esses dois projetos e foi uma feliz coincidência para mim ter entrado nisso, porque quando eu completei 60 anos, um pouco antes, eu estou com 65 anos hoje, eu trabalhava numa grande empresa, né? Trabalhei por quase 40 anos aqui na Globo, e foi, sim, tive o privilégio de trabalhar com pessoas que me deram sempre muita autonomia, muita independência, aprendi muito, e quando eu comecei a me aproximar dos 60 anos, eu sempre trabalhei na área de comunicação, como as marcas elas eram distantes da minha vida. Né? As marcas não falavam comigo, eu olhava as campanhas publicitárias que estavam sendo veiculadas, criadas, produzidas, e cada vez por pessoas mais jovens e decididas por pessoas mais jovens, e eu não me via representada de forma alguma naquilo. E aí eu comecei a me interessar bastante pelo assunto, comecei a acompanhar algumas pesquisas, alguns estudos que estavam acontecendo na época, e aí voltei a sentir aquele friozinho na barriga, né? A gente está recomeçando a entender, a estudar, a pesquisar coisas novas. Ô, Márcia, Oi? desculpe te interromper, Márcia, você está falando coisas tão importantes, vai me passando milhões de perguntas na cabeça para fazer a você. Eu acho que o nosso público aqui está até falando como é importante isso, né? Porque nesse momento atual, quando a gente pensa que a pandemia limitou tantas vidas, né? As pessoas estão se reinventando através do online, através do mundo digital, criando coisas para poder sobreviver. E eu acho muito importante você falar um pouquinho mais sobre que tipo de serviço é esse, que tipo de acesso é esse, que tipo de proposta está sendo feita para essa faixa etária, para abrir aqui a nossa conversa até para os horizontes de quem está nos ouvindo, que possam estar até pensando de alguma coisa que eles poderiam fazer e prestar serviço. A gente sabe aí que principalmente aí o 50 a mais, eu já nem falo mais do 60 a mais, o 50 a mais hoje já vive uma crise de trabalho, né? Então tem que se reinventar mesmo. A gente sabe aí que para as empresas, uma pessoa com mais de 50 anos, ela já é considerada velha. Eu acho que isso passa também pela forma como a gente vai se redescobrindo. É uma tendência, a gente acaba se acomodando muitas vezes no tipo de trabalho que a gente faz, nas coisas que a gente está realizando naquele momento, e deixa de olhar para o futuro e olhar para frente, se planejar também para o futuro. Então, eu acho que está aberto a tecnologia ela é fundamental. Eu mesma me vi diante de ter que descobrir as redes sociais que não eram importantes para mim na época, e quando eu comecei nessa nova atividade, as redes sociais passaram a ter uma importância fundamental. E eu tive que ir atrás, fiz bobagens, milhares de besteiras, me atrapalhei toda, mas mas eu acho que faz parte da gente não ter medo de aprender. E a tecnologia ela é fundamental para que mantenha a gente conectado com tudo que está acontecendo. Então, eu acho que eu reencontrei amigos amigos queridos, antigos, eu me conecto profissionalmente. Então, eu vejo assim que
esse trabalho, esse aprendizado e essa abertura que a gente tem que ter para aprender coisas novas, ela é fundamental em qualquer idade da vida, e principalmente quando a gente chega nos 50, 60, e a partir daí adiante. Agora, Márcia, olhando para as startups, o que está acontecendo para esse público? O que as pessoas estão criando para esse público? São pessoas de 60 que estão criando para a sua própria idade, né? Tem muita coisa acontecendo, você tem muitas ferramentas hoje, muitos aplicativos, muitas empresas que estão pensando desde um apoio para pessoas que orientar e lembrar as pessoas a tomarem seus remédios, serviços aplicativos de transporte, de mobilidade, outras startups que previnem queda, inclusive, que é um Importantíssimo. questão importantíssima para quem tem mais idade, está com, né, tem alguma debilidade. Então, ela é importante. A gente tem aí uma série de startups pelo mundo, aqui no Brasil mesmo. A gente teve aí recentemente um chamado aqui do Age Internacional. O Brasil foi vencedor com algumas startups também importantes na área de mobilidade. Tem para games também, então é uma forma de você exercitar permanentemente a sua cabeça. Então, essas conexões, elas são fundamentais, elas são importantíssimas hoje para que a gente se mantenha ativo, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Então, faz parte dessa progressão e da gente conseguir ter uma longevidade melhor, né? A gente ganhou nas últimas décadas 30 anos de vida. No século XX, né, a idade média era... Quem está com 60 pode chegar fácil aos 90, né? Então, hoje sim. As minhas filhas sempre falam isso: mãe, se prepara, ainda tem muito tempo pela frente. Então, e é verdade. Até tem gente aqui perguntando que tipo de trabalho pode ser feito. Eu estou me lembrando aqui daquele filme, ou, se não me engano, é o que é com o De Niro, o estagiário, que ele volta para a empresa para ser estagiário e ele realmente é um cara que sabe tudo. Quer dizer, isso mostra bem essa diferença, né, do jovem que está lá mandando, mas chega a pessoa com aquela experiência. Tem pessoas que ficam falando que eu estou vendo até aqui, que às vezes não conseguem manter a sua vida com a aposentadoria. Então, eu acho que esses projetos podem trazer novas oportunidades das pessoas se reinserirem no mercado de trabalho, né, Márcia? Com certeza. Essa questão da gente da gente fazer um planejamento de vida, planejamento financeiro para enfrentar esse futuro, né? A gente está falando de futuro, né? Quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de toda uma vida que ainda tem pela frente. Então, é importante que a gente comece a se planejar, que a gente não tenha medo de envelhecer. Acho que envelhecer faz parte da vida. A gente tem um preconceito muito grande com a palavra envelhecimento, né? A gente cresceu ouvindo os pais, a mãe principalmente, negando, sem contar, revelar a idade que tinha, né? Então, isso era uma coisa muito forte até a geração passada. Como você falou no começo, hoje as mulheres estão começando a enfrentar isso de uma forma muito diferente, principalmente as mulheres, assumindo seus cabelos brancos, assumindo as suas marcas no rosto, são suas marcas do tempo, da experiência. Então, essa questão do planejamento, ele é fundamental também, para que a gente possa garantir uma longevidade melhor, com muito mais qualidade. Ô, Márcia, eu estava me lembrando agora que a Louise Hay, essa americana, que ela fundou uma das maiores editoras dos Estados Unidos de livros de autoajuda espiritualistas, ela fundou a Hay House. A Hay House tem não sei quantos milhões de títulos. Ela fundou isso quando ela fez 60 anos e se transformou numa das maiores americanas, né? Então, a gente vê que a idade, nesse momento, quando se tem uma boa ideia, né? Quando se tem uma boa ideia, quando se tem um nicho para ser inserido, a coisa acontece. Você falou antes, no início, sobre as marcas, né? Que as marcas não veem muito esse público. Eu até convido as pessoas que estão nos assistindo a lembrar, quando vão ao shopping,
a gente vê aquelas lojas, é só roupinha de garota, né? Você entra, você fica assim, mas o que eu vou comprar aqui, né? E será que essa mentalidade, será que as marcas estão mais atentas? Vamos pensar aqui numa coisa, Márcia, qual é o tamanho desse público sênior no Brasil? Olha, hoje, se a gente falar em 60 a mais, a gente está falando de 30 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente falar em 50 a mais, a gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas. Esses 30 milhões, se a gente fizer esse recorte aí só para os 60 a mais, eles movimentam, nós movimentamos R$ 1 trilhão por ano em consumo. Né? A gente também tem dados aí que um em cada 4 domicílios no Brasil, ele é mantido por um 60 a mais, que tem uma renda mais disponível, né? Ele já não tem mais filhos para criar, então tem seus desejos, faz seus planos, quer viajar, ele pode consumir, né? Tem condição de consumir. Então, é um mercado gigantesco. A gente está falando aí de um Chile, um Uruguai juntos, de um Portugal, Grécia e Bélgica juntos. A gente está falando de uma população equivalente a um país, com renda e com muita vontade de ser reconhecido. Né? Eu acho que esse grupo que está chegando agora, essa geração, é uma geração que nasceu aí nos anos, que é os baby boomers, né? Entre 45 e 64, que a gente fez várias revoluções, né? Sexual, gênero, uma mudança de comportamento muito grande. Então, acho que é a hora também da gente lutar por uma velhice diferente, né? Uma velhice inclusiva, respeitando a diversidade. A gente tem muita vida pela frente, muito gás, muita coisa para fazer. Pois é, desde as aulas de dança, né? A de canto, que eu tenho várias amigas que fazem aula de canto, que é uma maravilha, até justamente criar o seu próprio negócio. Que isso pode ser o objetivo de muitos que estão nos assistindo aqui. E quando a gente fala sobre essa visão, né, que esse público é consumidor, você que tem muito contato com as marcas, como é que está sendo isso dentro da cabeça de quem comandam as marcas? Você acha que eles estão mais atentos para esse público? A gente percebe que já começa a ter um movimento nesse sentido por parte das empresas. Ainda ele é muito tímido, né? As marcas ainda não veem a gente como um grande mercado consumidor, né? Eu acho que esse título, né, de nós somos representamos um mercado importante. Então, eu acho que as marcas ainda elas começam a enxergar esse tamanho, esse negócio, mas ainda tem muita dificuldade para falar com esse público, né? Então, como você estava falando, se você pegar a moda não é feita para uma mulher ou para um homem de 60 anos ou mais, né? A gente tem que se apertar todinha para entrar num figurino que não é nosso, né? Que não, aquele corpo não pertence a gente mais, né? Então, isso vale para tudo. Você pensar em cursos, mesmo em empreendedorismo, né? Eu acho que agora começam a surgir várias iniciativas aí de trabalho 60 a mais, que o empreendedorismo ele é fundamental para essa faixa de idade. Né? É a forma da gente se reinserir no mercado. Que tipo de trabalho você vê mais para essa faixa acontecer? Olha, tem todo tipo na área de serviços, né? Na área de educação. O 60 a mais, ele tem uma experiência acumulada muito grande, né? São pessoas que têm uma longa história de vida e que isso agrega uma experiência totalmente diferente no mercado de trabalho, que o jovem não tem. Né? Eu acho que o jovem ele tem uma qualidade que é a coisa de se atirar muito mais, o 60 a mais ele tem toda a experiência. Então, existem aí, tanto na área de educação, de finanças, turismo, você tem N frentes de trabalho aí que são possíveis para o 60 a mais se reintroduzir no mercado de trabalho. Né? Eu estou lembrando agora da Isabela Rossellini, que deu uma declaração tem algum tempo,
ela era a marca, a cara de uma marca, que eu não sei se ela é L'Oréal, uma dessas grandes, e quando chegou aos 40 anos, ela foi dispensada pela marca, porque estavam dizendo que ela já estava passada. E agora, depois que ela fez, depois que ela está com 60, chamaram para ela justamente ser a cara da marca também, que descobriram que estavam precisando olhar para esse público. Eu achei isso super interessante, né? Achei isso um posicionamento interessante da marca também, né, Márcia? É isso mesmo, foi a Lancôme, né? Ela foi o rosto da Lancôme até quando ela tinha 40 e poucos anos. Quando ela, acho que completou 40, 45 anos, não sei, a Lancôme considerou que ela estava demasiado velha para a marca. E aí, depois que ela completou 60 anos, chamaram ela de volta, num outro momento da marca, para voltar a ser o rosto da Lancôme. Hoje ela, uma mulher linda, com 67 anos, continua representando a Lancôme. É Então, maravilhoso. eu acho que principalmente na Europa, nos países que têm uma população mais velha, maior, as marcas têm uma relação diferente com esse público. Aqui no Brasil, o país está envelhecendo, a gente sabe aí que em 2040 a população idosa ela vai superar a população jovem, a pirâmide inverte. Então, as marcas têm que se preparar, as empresas têm que se preparar e o mercado de trabalho também tem que se preparar para absorver todo esse contingente de 60 a mais que vai entrar nesse Vai, mercado. como a medicina tem avançado tanto, né, a longevidade é um fato, é um público que vai consumir durante muito tempo ainda, né? Então, eles têm mesmo que olhar para isso, né? Agora, Márcia, a gente falou de idadismo, que é um preconceito contra idosos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque a gente, quando pensa em preconceito, a gente nunca pensa sobre o preconceito da idade, né? A gente pensa em preconceito de gênero, em preconceito de raça, até de credo, mas da idade, né, Márcia? Ele existe, né? Ele é um preconceito estrutural. Quem desenvolveu esse projeto aqui no Brasil é um médico, o doutor Egídio Dória, com quem eu tenho aí o prazer de trabalhar, tanto na Ativem quanto no Aging. É um médico que estuda o idadismo. E o ano passado ele começou com uma campanha, ele é professor aqui da USP, e ele começou uma campanha dentro da USP, ainda era uma campanha chamada Orgulho Prateado, e esse ano a gente conversando, ele falou, puxa, a gente precisa romper com essa barreira do idadismo, né? Se fala tanto em tantos preconceitos hoje, né? A gente está discutindo a questão de diversidade, mas ninguém fala sobre a idade, né? Que é a questão do idadismo, é o preconceito pela idade, né? Só que ninguém tem preconceito contra uma criança, mas pelo idoso, sim, né? Então, a gente começou a trabalhar essa questão do idadismo, que ela é muito séria, porque é tão estrutural o preconceito que nós temos preconceito muitas vezes em revelar a idade, né, de querer fazer coisas ou mostrar ou dar uma demonstração de juventude que não é mais, né? Nós não somos jovens, né? Temos mais idade. Então, são questões aí extremamente importantes para a gente levantar. E aí começamos a campanha, conversamos com uma grande agência, a Artplan, que embarcou na ideia e desenvolveu a campanha, a linha criativa da campanha para nós. E a campanha hoje ela é um sucesso, ela está ganhando adesão aí rapidamente de muitas empresas. Sou Mais 60, quem quiser pode entrar no site, é hashtag Sou Mais 60 e postar suas histórias, né? E a campanha busca mostrar aquilo que a gente tem de bom, né? Aquele mais não representa só um símbolo, ele é um sinal de vida, né? Daquilo que a gente tem a mais de vida, das histórias que a gente tem para contar, das realizações, das frustrações também fazem parte da vida, por que não? Né? Cada um envelhece de um jeito. Então, é uma campanha que tem data para começar, ela começou agora em dezembro, e vai indefinidamente, aí vamos seguir com ela. Com certeza. Você sabe que a gente está falando sobre esse assunto e começa a passar na minha cabeça assim, algumas imagens.
E a gente vê que Hollywood sempre foi um lugar difícil para as mulheres mais velhas, né? Mas a gente está vendo agora essa questão toda das séries, Netflix, esses outros canais, né? Tem séries que são maravilhosas, como, por exemplo, Grace and Frankie, com a Jane Fonda e a Lily Tomlin. Não sei se todo mundo já viu, que são duas mulheres que estão beirando quase os 80, né, e tem que refazer a vida. E foi um sucesso absoluto nos Estados Unidos. Fizeram 5 temporadas com duas pessoas que têm mais de 80 atualmente, né? Então é incrível, né, como isso acontece. E aqui no Brasil a gente tem a Fernanda Montenegro, que é esse fenômeno também, maravilhosa, né? Sempre super atual. Agora ela fez um vídeo lindo de final Lindo, do ano lindo. para recomeçar. Então, eu acho que o mundo precisa se abrir mesmo para isso, porque todo mundo vai passar por isso, todos nós vamos envelhecer, né, Márcia? Então, Esperamos que sim, né? A outra alternativa é muito ruim, né? o plano B não está mais no planeta. Então, esse é o plano A. A gente tem que continuar com esse plano A, né? Você estava falando da série de Grace and Frank. Eu assisti também todos os episódios, e era uma questão interessantíssima, que elas passavam muito pela questão da sexualidade. E é um Pois ponto importantíssimo também, porque as pessoas envelhecem, parecem que elas ficam assexuadas, né? Além de ficarem invisíveis, elas também ficam assexuadas. Então, são questões que têm que ser tratadas, que a gente tem que falar sobre elas na medida que a gente vai conversando sobre isso, né? O tema ele vai se espalhando, né? A gente está acompanhando aí a medicina evoluindo, são tantas facilidades hoje que a gente tem para ter uma qualidade de vida melhor, lógico, né? Tem pessoas que têm muito mais dificuldade financeira, tudo mais, mas existem hoje muito mais possibilidades da gente ter um envelhecimento com mais qualidade, né? Um bem-estar emocional e bem-estar físico também, né? eu acho que existe também uma coisa que antigamente as pessoas se identificavam, a partir de uma certa idade, elas se sentiam mais velhas, né? E hoje em dia, como você sabe muito bem, essa questão toda da longevidade, dos remédios, vamos dizer assim, dos exercícios, né? Da própria moda que nos joga para cada vez lugares mais jovens, vamos dizer assim, eu acho que a idade ficou um pouco mais camuflada, né? As pessoas estão muito mais fora das suas idades reais e mais dentro, talvez, das suas idades psicológicas e emocionais. Isso eu tenho assim, assistido muito. Quer dizer, a pessoa que está bem e que quer se manter jovem, ela consegue superar mais essa barreira da idade. Então, eu acho que a gente precisa sempre conversar sobre essa não se prender à sua própria idade. Eu me lembro da minha mãe, que hoje em dia está com 90 anos nos assistindo, né, Marisa? Ela sempre dizia, quando ela estava com os 85, ela falou assim, mas eu não sinto a minha idade. Eu não sinto a minha idade não é essa, eu não me sinto assim. E eu ficava impressionada de vê-la que ela já estava com mais de 80 e não se sentia, ela se sentia uma garota, vamos dizer assim, para garota entre aspas, né? Mas se sentia muito mais jovem. Então, essa coisa do sentir mais jovem, né? É algo que eu acho que o mundo de hoje dá essa possibilidade. Você não acha, não? Total, assim, a gente faz coisas hoje que eu me lembro que minha mãe não fazia, né? Então, mudou muito o estilo de vida, né? E acho que isso é todo o histórico nosso, a evolução, como a gente foi trabalhando com o nosso corpo, com a nossa cabeça. E aí, quando a gente chega nos 60, a gente toma um susto mesmo, às vezes, né? Me lembro que eu ia toda semana, quando eu trabalhava, toda semana para o Rio de Janeiro, tá? E aí chegava na ponte aérea, era aquela loucura para embarcar, aquelas filas enormes, tal. E aí, quando eu fiz 60 anos, eu via lá o pessoal chamando, os atendentes chamando pessoas com mais de 60 anos, a fila X. E aí, no começo, assim, eu não vou entrar nunca nessa fila, vou morrer de vergonha, tal, né? Porque você vê como é o preconceito que a gente tem contra a gente mesmo, né? E aí foi passando tal, e chegou um dia, eu falei, quer saber?
Maluquice isso, eu tenho 60, eu vou entrar, é meu direito, eu vou nessa fila. E aí, olha, foi uma maravilha, porque eu acho que realmente, acho que foi muito simbólico para mim. Eu rompi ali o próprio preconceito que eu tinha com a minha idade. E aí assumir a fila dos 60 anos foi maravilhoso. Encontrava um bando de gente conhecida, batia papo, embarcava na frente, sentava primeiro, conseguia acomodar minha bagagem. Tem suas vantagens, né, Márcia? Então, eu acho que essas rupturas, assim, a gente tem que assumir, a gente não se sente com a idade, mas a gente tem a idade, né? É. Não Então, foi pro... é importante a gente... Agora, nas companhias aéreas no Brasil, você tem aquele pessoas com 80 a mais. Agora já tem os 80 a mais que também estão tinindo sempre, indo nos voos, né? Aí a gente vê aquela turma toda de 80 a mais se entrar antes. Eu acho isso adorável, sabia? Quer Eu dizer, não tenho um amigo que... Hã? Um amigo que falava exatamente isso. Poxa, agora na minha vez que eu cheguei com 60, estão chamando os de 80. E Daqui é a isso. pouco aos centenários. Você sabe que eu tenho os médicos que me dizem, não, eu tenho um paciente de 105 anos, ou eu tenho uma paciente de 104 anos. Eu fico impressionadíssima. Eu tive aqui várias lives de que alguns deles falaram isso. Quer dizer que a gente antigamente, quando ouvia falar de centenário, era lá no Japão, né? Tem um centenário naquela ilha lá, daquelas pessoas que vivem muito. Agora tem no Brasil centenários. A gente a coisa, né? A população envelheceu e envelheceu bem, na grande, esses que conseguem sobreviver, né? São pessoas, eu brinco, são Highlanders, são todos, né? São os super velhos, né? Que chegam aos 100 anos hoje com uma qualidade de vida considerável, né? Ativos, muitas vezes autônomos. Então, a gente tem que lidar, tem que olhar para esse futuro de todos, né? Agora, uma coisa que eu acho que faz falta no Brasil é essa ideia de prevenção, de prevenir, de precaver-se, vamos dizer assim, de projetar o futuro para os mais idosos, que é aquela questão da sua autonomia, né, dentro de casa. Então, quando você está sozinho num apartamento, precisando sempre de cuidador ou alguma coisa, você fica meio excluído. E no Brasil não tem aquele assim mais aquele pensamento que o americano tem muito e o europeu, daquelas casas que reúnem as pessoas com mais idades, né? E elas podem ficar dentro dos seus pares convivendo, né? Com uma vida social ainda que é importante para o idoso, para o mais idoso, né? Isso é uma pena que o Brasil não tem esse pensamento, né, Márcia? A gente podia começar a tentar ver se havia possa haver essa construção desse núcleo social. Você sabe que já tem várias experiências, sim, de arquitetos que estão É. estudando e já tem vários projetos adaptados, são casas seguras para as pessoas mais velhas. Então, casas que têm portas mais largas, que têm as barras de proteção nos banheiros. Então, são casas hoje que já são preparadas e coisas simples. Assim, a gente, outro dia, estava conversando com uma arquiteta aqui, que são questões simples que evitam quedas dentro de casa, como você não ter tapetes soltos no ambiente, né, que você coloca em risco alguém que possa tropeçar ali, uma pessoa mais velha que possa tropeçar. Então, existem vários projetos hoje, já tem vários arquitetos que estão estudando essa questão. Inclusive, já construtoras também adaptando imóveis e já lançando imóveis para esse mercado. Pois é, o bom é que coloque essas pessoas juntas para que esse isolamento que acontece muito, né? A gente está num momento de pandemia, o isolamento existe, mas fora desse, vamos dizer, dessa realidade da pandemia, já existia o isolamento do idoso, né? Então, seria importante que a gente criasse esses ambientes, né? Essas casas comunitárias ou prédios, onde pudesse ter esse tipo de convivência também, né? Hoje já tem também, são as ILPIs, né, que são as instituições aí de longa permanência,
e que são vários, atendem vários perfis de pessoas diferentes. Então, são instituições muito com excelentes instalações, né? E que atendem muito bem o idoso, e o idoso que não quer mais permanecer na sua casa sozinho, ou porque realmente precisa de cuidados especiais, ou porque não quer ficar no isolamento, né? Eu acho que hoje já começam a se abrir várias alternativas para quem vive sozinho, né? A gente é de uma geração que também tem menos filhos, né? Algumas pessoas nem filhos têm, que possam depois dar essa assistência e cuidar das pessoas mais velhas. Então, todas essas instituições hoje, elas estão sendo pensadas para atender e para receber as pessoas mais velhas num ambiente que não seja mais aquela representação que a gente tem no passado, né? Que eram os asilos, que eram depósitos de pessoas velhas, né? É verdade. Agora, Márcia, a pandemia também foi muito cruel com essa faixa da população, né? Porque essa população idosa teve que ficar cada vez mais confinada, né? Isolada pelo perigo, né? De contágio. E foi assim uma coisa muito triste ver pessoas sozinhas, meses e meses sozinhas, né? Isoladas. Eu sempre falo aqui, já falei algumas vezes, eu fiquei assim, eu fico muito comovida com as crianças, né, que perderam a sua liberdade, e os idosos que ficaram sozinhos, né? E são as duas pontas da sociedade que eu acho que estão sofrendo mais durante esse período, né? Mas como a gente luta e é guerreiro, a gente também tem dados que são interessantes aí com relação aos idosos para quebrar o isolamento no período da pandemia, que foi cruel mesmo com as pessoas mais velhas. Então, a gente teve, por exemplo, aí um aumento de perfis no Facebook de pessoas acima de 60 anos na casa de 20%. Então, você Olha, as pessoas mais velhas tiveram que começar a buscar romper o isolamento através foram aprender também. Então, a fazer uma ligação de vídeo pelo WhatsApp, ou ter o telefone, um aparelho celular. A gente está falando de um grupo de pessoas, são 23 milhões de celulares que essas pessoas têm nas suas mãos. Então, elas não são assim, a gente tem uma sensação de que são pessoas desconectadas, e na verdade não são, né? Elas estão buscando aprender, estão aprendendo a lidar com a tecnologia, com um aparelho celular que é o mais próximo, né? E é muito mais rápido para poder interagir. Então, a gente vê esse movimento já de inclusão tecnológica que rompe esse isolamento, né? Que quebra um pouco esse isolamento. Então, a tecnologia é uma ferramenta importantíssima. importantíssima. Você não lembra daqueles anúncios do vovô jogando xadrez com o netinho do outro lado do computador? Eu acho que isso foi uma das coisas bonitas que eu vi, né? As pessoas poderem se encontrar, como a gente está se encontrando aqui, né? Mas tudo bem, vamos dizer, não substitui o aperto de mão, o abraço, né? Não substitui nada disso. Mas é melhor do que nada, né? Antigamente a gente só ouvia a voz, agora a gente pelo menos vê o rosto, né? É verdade. Você sabe que esse ano, por conta disso, eu acho que a pandemia, além de isolou, né, totalmente as nossas vidas aqui, mas foi um ano que eu consegui trabalhar muito, muito. Assim, foi o primeiro ano que eu estava fora da empresa, que eu trabalhei a minha vida toda, mas foi um ano que eu trabalhei tanto quanto eu trabalhei no auge da minha carreira dentro da Globo. Então, eu fiz coisas que eu nem imaginava ter feito. Junto com dois amigos queridos, a gente criou um canal no YouTube chamado Manual do Tempo. Tive que aprender tudo também sobre isso. A gente está com esse trabalho que a tem também. Pois é, então, assim, um monte de coisa que nunca me passou pela cabeça fazer. Então, fui aprender croata, eu sou filha de croata, então era uma coisa que eu queria fazer minha vida toda e nunca consegui, estou aprendendo agora. Então, são coisas que a gente começa a parar para pensar, poxa, o que eu posso fazer de diferente que me dá prazer, né? Isso é muito importante, né? Aliás, dizem que isso é uma das ferramentas para evitar o envelhecimento da mente. A gente procurar fazer novas atividades, né? Ser criativo dentro do que a gente puder, mudar a rotina, criar coisas novas, né? Isso
é muito bom. Tem gente que está fazendo bordado, eu conheço gente que começou a fazer crochê. Então, tem N coisas que a gente pode fazer sozinha ou acompanhada, mas, enfim, sozinha para tentar melhorar, né, a sua qualidade de vida, que é tão importante, né? É O Mar, verdade. eu adorei a nossa live. Você teria Ah, para você contar aqui para gente do 60 mais? oi, cortou. Você tem mais alguma coisa para falar para a gente sobre mais 60 mais? Vamos convidar as pessoas para fazer a hashtag 60 mais? Vamos lá, gente. Olha, quem estiver acompanhando, pode entrar no nosso site, postar suas histórias. Ele é totalmente aberto. Quem quiser usar a marca, hashtag, a logomarca da campanha, ela está toda disponível. Quem quiser usar no Face, nas suas redes sociais, postar suas histórias, né? Você tem. Porque o orgulho da sua idade, ele é fundamental que seja dito, que seja falado, que seja mostrado. Eu acho que é extremamente positivo aí que a gente conte aí com o engajamento das pessoas, das empresas, das organizações que veem na longevidade o nosso futuro, o futuro de todos nós, né? É verdade. Márcia Ladeira, muito obrigada pela nossa live. Finalmente conseguimos fazer. Era Conseguimos. para fazer, porque eu acho que interessa a todo mundo. Nós estamos todos caminhando para o mesmo lugar, né? Assim, trilhando essa longevidade. Se Deus ajudar, chegaremos todos lá. Temos que passar por essa pandemia, mas a gente tem que ter fé que ano que vem as coisas vão melhorar, a gente vai ter uma outra qualidade e vai ter vacinação, então a gente já vai ter mais tranquilidade para poder fazer as coisas, né? É isso mesmo. Tá bom? Obrigada, Márcia. E um Feliz Natal para você, a nossa última live aqui antes do Natal. Feliz Natal para você e para todos que estão nos assistindo, Márcia. Muito obrigada. Obrigada. Feliz Natal para todos também, em especial e para você. Um beijo, Um querida. beijo, Márcia. Tchau. Gente, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, que ficou encantada desde a outra vez, que não tinha saído. É 60 mais, a gente tem que trabalhar isso, fazer a nossa cabeça funcionar sempre e entender que a gente tem que a idade da cabeça, o corpo tem que acompanhar, se a gente cuidar bem dele, ele vai na onda, tá bom? Uma boa noite para todos vocês e um Feliz Natal, de muita paz, de muita saúde e que a gente se cuide, use máscara, lave as mãos, passe álcool gel. Cuide-se, a gente precisa cuidar da gente, que cuidando da gente, a gente cuida de todos em volta, tá bom? A coletividade depende de nós todos. Uma boa noite para todos vocês.